Bem-vindos ao Odontologia Objetiva mais uma vez. Vamos conversar hoje aqui sobre um tema que eu acho bem interessante, Marcos, porque a gente fala tanto em usar um articulador, fazer um diagnóstico completo, né, observar os sinais clínicos e tudo mais, usar o ASA como instrumento de diagnóstico, e os nossos ouvintes podem estar pensando, né? Então, agora eu tenho que ter 1 milhão de articuladores, porque eu vou ter que montar todo mundo. Agora eu vou ter que reabilitar todo mundo. Então, o tema do nosso podcast de hoje é esse. Preciso reabilitar todo mundo que aparece no meu consultório? Bom, pessoal, muito bom ver vocês de novo aqui nesse episódio, tá? Na segunda temporada do nosso podcast. Para quem está assistindo ao vivo aqui, seja bem-vindo. A gente tem nosso podcast na segunda temporada. A primeira temporada está incrível, a segunda está com temas muito interessantes. Então, se você está acompanhando nosso podcast, aproveite, tá? A grande questão, Amanda, que você colocou aí é uma pergunta que me faz, às vezes, refletir sobre até a nossa função enquanto dentista. Como é que eu vou dizer? É assim, eu vou fazer uma outra pergunta. Vou imaginar uma outra área, porque às vezes a gente falando de dentista fica muito, será que todo mundo tem que reabilitar? Não. A resposta já é não é todo mundo que tem que reabilitar. Mas eu vou fazer uma pergunta, analogia, para ver se a gente consegue criar uma linha de raciocínio. Se você fosse oftalmologista, tá bom? Você vai dizer que todo mundo precisa usar óculos? Não. Não. Fica claro, né? Por quê? Porque tem gente que vai ter glaucoma. E glaucoma não quer dizer que você precisa usar óculos. Tá ligado? Tá ligado a culpa... gente, tá ligado a culpa do diretor que... Agora tá ligado. Agora você tá ligado, né, diretor? Diretor que me lembra de falar de negócio, tá ligado. E às vezes tá desligado. E às vezes tá desligado. Tá ligado aqui, tá ligado. Então, olha só. Então, assim, vamos fazer essa analogia que fica fácil, quando a gente olha no outro, às vezes fica mais fácil de ver. Então, você pergunta pro médico, doutor, oftalmologista. Amanda, você não for oftalmologista. Todo mundo tem que usar óculos? Não. Não. Quem tem que usar óculos? Só quem tem algum problema de visão. Então, assim, eu não sei se ficou claro para você que está ouvindo. Mas vamos lá, o oftalmologista, ele só indica óculos? Não. Não. Existem outras coisas. Existem reparos estéticos, existem problemas que não estão associados com a capacidade diminutiva de visão por conta de miopia ou astigmatismo, né, que são as grandes fontes de usar óculos. Existem outros problemas, não é isso? Que o oftalmologista cuida. E existem também pacientes que têm alguma discrepância, algum desvio, algum grau bem pequenininho, né, de miopia, enfim, de alguma alteração muito sutil, que ele está adaptado àquela situação e que não tem problema, ele consegue enxergar, ele consegue fazer suas atividades muito bem. Então, acho que a gente também pode trazer essa analogia para o nosso caso. Mas aí, o médico, por exemplo, é analogia só para a gente poder entrar na nossa odontologia. Então, assim, se o oftalmologista, ele fala para você, olha, você precisa usar um óculos. Mas, se você sai do consultório do oftalmologista e olha para a rua e tá vendo tudo, consegue ler, aí você pensa o quê? Agora eu não preciso do óculos. Mas isso significa que o oftalmologista, ele vai esconder de você que você tem um problema só porque você não quer usar o óculos? Ou seja, ele vai chegar no diagnóstico, deu meio grau. Eu não vou nem falar que deu meio grau, porque eu sei que ele não vai usar o óculos mesmo. Tá tudo bem, doutor, pode ir embora. Aí o cara sai na rua e olha aquele meio grau para aquela pessoa, incomoda. Aí faz, cara, esse médico tá com alguma coisa errada. Eu tô olhando, não consigo enxergar a placa lá no 20º carro na minha frente. Tem gente que quer enxergar a placa do 20º carro lá na frente. Eu que já sou meio míope mesmo, já assim, eu, por exemplo, já tive miopia, fiz cirurgia, tá voltando um pouquinho.
eu já não enxergo ali a placa do 10º carro, mas eu não tô nem aí, tá bom. Tô enxergando o carro da frente, né, diretor? Que é aquele que eu, para não bater. Nossa Senhora, espero que no meu não seja o segundo. O segundo. Então, assim, mas aí que tá a questão. Quer dizer, então, que eu vou no médico, eu, Marcos, não quero, eu tô evitando usar óculos, usar lente, vou fazer cirurgia de novo, eu como paciente. Aí o médico lá vai olhar meu olho e vai falar, não, tá tudo bem? Sendo que eu tenho lá algum grau de miopia, ou eu tenho algum grau de astigmatismo. Nossa responsabilidade é informar o paciente, né? Então, quando a gente se vê como paciente, fica mais fácil você entender a resposta da pergunta que a gente está fazendo. Se você se vê como paciente, quer dizer então que se o paciente ele não quer ser reabilitado, você vai esconder ou vai não contar para ele que ele precisa ser reabilitado. Então, assim, vamos voltar então para a nossa pergunta, né? Que eu espero que se você tenha entendido a nossa analogia, só para poder ficar claro, porque o objetivo do oftalmologista, na essência, é fazer a pessoa enxergar bem, certo? Concordo que, assim, entre vários problemas que pode ter, no final das contas, seja o cara tem problema às vezes de não enxergar a cor direito, enfim, não importa. Assim, a essência básica do oftalmologista é fazer o cara enxergar bem. E a nossa é fazer com que a pessoa tenha equilíbrio dos dentes, que mastigue, sorria, degluta, fale bem. Então, quer dizer então que se você acha que o paciente não tem dinheiro, se você acha que o paciente não quer, se você acha que o paciente não pode, aí você não vai indicar as coisas que precisam ser feitas para ele, porque você acha que ele não pode? Agora, sim, uma outra questão que eu queria colocar, Marcos, é que o nosso objetivo é que os dentistas, eles tenham tanto domínio do seu diagnóstico, que eles saibam distinguir uma situação onde ele precisa fazer o exame complementar do articulador de uma situação que ele não precisa. Então, assim, para o dentista não achar que todo paciente que ele receber agora, ele vai precisar montar no articulador para observar uma possível discrepância de posição mandibular, né? Enfim, o que a gente quer é que vocês tenham a condição de, ao receber o paciente, indicar o exame do articulador da maneira correta. Muitas vezes não vai ser necessário. Então, que eles consigam saber quando é preciso fazer o exame complementar do articulador e quando não é necessário. Como ele pode ter segurança em indicar apenas um tratamento estético, porque ele consegue enxergar que aquele paciente ali não tem nenhum desequilíbrio. E ele pode fazer só um tratamento estético, porque é um paciente que o sistema dele está trabalhando de maneira fisiológica, não destrutiva, e ele pode sim fazer um tratamento apenas estético naquele paciente. Então, ele tem que ter a segurança de entender as duas situações. Então, vamos lá. Esse é o ponto principal que eu acredito. Quando a gente fala se precisa reabilitar todo mundo, a gente precisa definir primeiro o que é reabilitar. E depois o todo mundo. Então, o que acontece? Primeiro, reabilitar, essencialmente, significa regenerar, devolver o equilíbrio. A pessoa sofre um acidente, ela vai para uma clínica de reabilitação. Aí devolver o equilíbrio, né, motor, às vezes de voltar a andar, voltar a mexer os braços. Então, a reabilitação é isso, é voltar a ter as funções essenciais, é ter o equilíbrio. Quando você tem um paciente que está em desequilíbrio, como é que a gente vê se está desequilíbrio ou não? É muito simples, você vê se tem destruição dentária ou não, porque nós estamos falando de dentes. É igual ao oftalmologista, se o cara enxerga ou não. Se o cara enxerga de perto, se o cara não enxerga de longe. O que a gente vai ver? Se o dente está destruído ou se o dente não está destruído. Se o dente tem uma lesão classe 5, se ele não tem lesão classe 5. Se é uma lesão classe 5 em todos os dentes, causado por algum problema mecânico, ou se é um problema mecânico externo, ou se é uma lesão classe 5 em um dente só. Se o paciente tem uma
traços de facetas de desgaste mostrando que uma atividade parafuncional mais intensa ou não. Então, assim, você vai analisar os sinais que ele tem. Igual o oftalmologista faz o exame de perto e de longe. Porque ele precisa saber, ele olhando às vezes só no seu olho, ele não vai saber se você enxerga de longe ou de perto. A gente também tem que entender que só ver os sinais no clínico, às vezes a gente não sabe se é porque tem um desequilíbrio, ou se está equilibrado e tem atividade parafuncional só, ou se tem os dois acontecendo. Porque às vezes a pessoa, Amanda, tem equilíbrio, mas tem atividade parafuncional muito intensa. Ou às vezes a pessoa tem um desequilíbrio e não tem atividade parafuncional intensa. Ou às vezes a pessoa tem um desequilíbrio e atividade parafuncional intensa. Esses terceiros, que é os dois acontecendo ao mesmo tempo, costumam ser os pacientes com maior índice de destruição, com mais destruição precoce, envelhecimento precoce, etc. Então, assim, todas as pessoas que chegam no seu consultório, todas, o seu objetivo deve ser reabilitar no sentido de devolver equilíbrio. Seja o equilíbrio até mesmo da flora bacteriana. Se a pessoa chega com cárie ativa por falta de escovação, você vai reabilitar, você vai devolver o equilíbrio daquela flora, explicando para ela como é que cuida. Você entende, Amanda? Então, assim, é porque a reabilitação ela não pode se estar atrelada somente ao tratamento reabilitador. A reabilitação ela pode acontecer com um tratamento aditivo, como, por exemplo, cerâmicas, resinas. O tratamento reabilitador pode acontecer com desgastes ou então com movimentos ortodônticos. A ortodontia é um tratamento reabilitador. Ele pode ser um tratamento reabilitador. Alinhar e nivelar é um ponto, mas reabilitar, ou seja, devolver o equilíbrio das guias, eliminar as básculas, pode ser acontecido muitas vezes, porque chega um paciente, por exemplo, de 20 e poucos anos, que não tem grande destruição, mas já tem sinais de faceta, já tem um pouquinho de classe 5, e você monta você descobre que, na verdade, ele é um classe 2, ao invés de encher a boca desse paciente que não tem destruição dentária ainda, de resina ou de cerâmica, o melhor que você faz é indicar ortodontia. Uma ortodontia que mova os planos e que faz com que aqueles dentes não aquele segundo molar lá, que fica solto em muitos tratamentos ortodônticos, ele não seja um ponto de interferência para criar báscula, para a mandíbula não ficar mancando. Então, assim, o que vai acontecer? Da mesma forma que, essencialmente, todo paciente que entra lá no oftalmologista, o cara tem o objetivo, de uma forma ou de outra, de melhorar a visão daquela pessoa, certo? É claro que tem doenças lá que são, sei lá, aquelas conjuntivites da vida, que não vai melhorar a visão, né, em si, vai melhorar o olho, enfim, mas eu tô falando só a filosofia do negócio, né? Então a pessoa chega lá, aqui no nosso caso também, a gente tem que procurar tentar reabilitar. Agora, será que a gente vai indicar um tratamento reabilitador ou não? Essa aí é a segunda questão da primeira, né? Não, pois é. Então, eu acho que a gente tem que ser capaz de enxergar os sinais, né? Como se fosse o oftalmologista procurando por problemas de visão. Então, a gente tem que procurar por sinais de deterioração dos dentes, né? Por lesões que possam estar sendo causadas pelo desequilíbrio. Na ausência delas, o paciente está equilibrado. Não tem sinais nenhum de destruição, então tá ok. Agora, na presença de algum sinal desse, aí sim a gente tem que procurar fazer um tratamento que, qualquer tratamento que a gente ofereça para o paciente, ele tem que ser um tratamento reabilitador. A gente não pode oferecer algum tipo de restauração para o paciente que vá tirar esse paciente do equilíbrio ou que não vá oferecer equilíbrio para o paciente. Acaba que assim, ó, vamos entender isso melhor. Eu vou falar de uma forma mais prática, é assim, ó. Chega um paciente no seu consultório com um dente fraturado. Você tem dois caminhos. O primeiro caminho é você, olha, para arrumar esse dente que fraturou, vamos imaginar que seja só uma coroa, tá? Você vai ter que fazer uma coroa. Quebrou ali, a face vestibular e tal, a gente faz uma coroa, eu preparo, moldo, escaneio e faz uma coroa, tá resolvido o seu problema. Esse é o primeiro ponto. Isso, independente se você vai fazer outras coisas ou não, isso aí vai ter que ser resolvido, nem que seja explicado só para o paciente, por mais que você faça depois. Precisa ser explicado, ó, fraturou a face ali, então, esse é o primeiro ponto.
Agora, se você olha para esse paciente e vê lá que tem outros sinais associados e você consegue falar, cara, esse dente fraturou, mas peraí, olha só esse outro aqui, já é um implante. Olha, esse aqui já está com recessão. Olha, esse aqui já está com mobilidade. Sei lá o que vai ter do paciente. E aí você vira para o paciente, olha, você quebrou esse dente, nós vamos fazer uma coroa, tá bem? Só que o que fez quebrar esse dente não foi a sua comida em si. Foi porque existe um desequilíbrio que está forçando um dente mais do que o outro. E esse dente é o que está sendo forçado. E esse dente, provavelmente, é o dente que está aí sofrendo mais com esse desequilíbrio. A gente arrumando ele, pode ser que outro dente venha a sofrer. Você tem interesse em descobrir, vamos juntos descobrir quais são, como é que a gente consegue equilibrar isso? Como que a gente pode fazer para prevenir que essa coroa que eu vou fazer, que independente de ter que fazer essa coroa, ela quebre novamente e torne-se um implante do futuro? E mais do que isso, será que a gente não pode tentar enxergar algo que além dessa coroa que eu possa fazer para evitar que outro dente vire coroa? E aí, nessa hora, você vai propor algo, um tratamento reabilitador. Porque o problema, porque assim, Amanda, uma coisa é o tratamento restaurador. Ou seja, quebrou o dente, você restaura aquele dente que foi quebrado, mas você não envolve necessariamente uma estrutura do equilíbrio. E a outra é o tratamento reabilitador, que você vai não só corrigir o que quebrou, mas vai também fazer toda essa análise para devolver o equilíbrio. Só que tem um detalhe nessa história. Você só vai reabilitar, sabe quem, mano? Quem quiser. Porque se o paciente vir para você e falar, olha, achei legal, mas eu só posso fazer essa coroa agora. O que significa? Você não para com o oftalmologista. Poxa, eu sei que eu não consigo enxergar o 20º carro, eu enxergo o 10º. Mas, poxa, tá bom. Quando eu estiver enxergando só o segundo, eu troco. É uma percepção muito subjetiva. Só que tem um detalhe, a partir do momento que eu fico sabendo que eu não enxergo a partir do 20º, às vezes eu pensava que era normal, aquilo ali era, ninguém enxerga a partir do 20º, aí eu vejo que você enxerga, pô, peraí. Eu passo a ter o direito, eu como cliente, a ter o direito de decidir, será que eu quero enxergar o 20º ou eu quero ficar enxergando até o 10º? E você sabe dos riscos que corre de não enxergar até o 20º. E no caso do dente, então assim, a partir do momento que você explica para o paciente que ele quebrou aquele dente e você vai restaurar, beleza, ok, restaurar, ou seja, devolver o que estava, beleza. Mas você explica que para fazer com que aquele dente não quebre novamente, ou que outro dente não quebre, que você precisa reabilitar. Quem você vai reabilitar? Todo mundo? A resposta é não, só os que querem. Só os que querem não quebrar mais dente. Só os pacientes que querem, né, evitar novos problemas. Só os pacientes que querem. Só que para você saber se o cara quer ou não, você precisa diagnosticar bem, fazer o planejamento e saber indicar. Concorda, Amanda? Perfeito. Eu acho que a ideia é essa mesmo, é a gente ter essa clareza no olhar, né? A gente saber enxergar, diagnosticar bem e saber conversar com o nosso paciente, esclarecer o paciente. A gente fala tanto de prevenção, né? Hoje a gente tem pacientes que têm tanto domínio, né, dos cuidados com a higiene, e espero que a gente chegue um dia que tenha pacientes que tenham essa consciência, né, do cuidado também, do paciente que entenda que o funcionamento, né, do sistema, que da necessidade de integridade dos dentes, né. Eu tenho uma paciente que ela é tão consciente disso, que ela sofreu tanto com fraturas dentárias por tanto tempo, e hoje ela já sabe, né, do funcionamento. Olha, se quebrar essa pontinha aqui, se uma face do seu canino se perder por conta da sua parafunção, ou se uma face da tua placa se perder por conta da tua parafunção, me procura para você não ter outras consequências. E ela já tem essa consciência e ela me procura, assim, ela falou assim, olha, doutora, a minha placa quebrou aqui a guia. E eu já estou sentindo lá no meu molar, ela já fala assim. Então, ela já tem essa consciência de cuidado, né? Porque quando a gente devolve o equilíbrio, a gente tem que deixar o paciente ciente de que não é para sempre. Exato. Ele se perde. A reabilitação, né, não é eterna. Não é eterna. Então, o paciente consciente do funcionamento do seu sistema, ele também ele colabora muito com a manutenção do nosso tratamento. É isso mesmo. Então, assim, o que é importante a gente frisar e você que está nos escutando entender é que, assim, quando a gente está falando sobre
essa questão, esse assunto que a gente está abordando aqui, do paciente, né, que chega e quer saber se todo mundo tem que reabilitar, quer dizer, porque assim, o que a gente escuta, né? Mas todo mundo é desequilibrado, então tem que reabilitar todo mundo? Na verdade, a resposta é, se eu pudesse, né, de uma forma, assim, eu gostaria de todo mundo, todas as pessoas tivessem os dentes bem equilibrados, que não quebrassem. Não estou nem falando de beleza, essencialmente, assim, porque a beleza é mais subjetiva. O equilíbrio não é subjetivo. Na verdade, assim, a pergunta é assim, agora eu tenho que reabilitar todo mundo, já que eu sei que a grande maioria não tem esse equilíbrio. O objetivo é que você saiba enxergar qual paciente que já está se destruindo por conta do desequilíbrio. Exatamente. Porque a grande maioria não tem esse equilíbrio, essa mandíbula naquela posição mais perfeita e tal, mas eles não têm problema nenhum dentário, né? Ele não tem as destruições, ele não tem lesões, né? Então, é um paciente que está funcionando de maneira fisiológica. Então, é isso que a gente tem que enxergar. A partir do momento que o paciente sai daquela linha de equilíbrio, né? O que a gente já até comentou em outros programas, né? O paciente não tinha nenhum nível de parafunção, de repente ele tem parafunção. Tava tudo bem, né? Tava tudo bem, agora de repente ele desenvolve uma atividade parafuncional mais intensa e naquela posição de desequilíbrio que antes era fisiológica para ele passa a destruir dentes com mais rapidez. Então a gente tem que estar atento sempre a esses sinais. E aí assim, dentro do que você está falando sobre reabilitar ou não todo mundo, eu acho que esse é o ponto. A gente não vai reabilitar todo mundo. A gente só vai reabilitar aqueles que querem. Agora, a gente só vai saber quem quer se a gente oferecer a possibilidade de equilíbrio. Então, eu acho que a grande questão é essa, que e esse saber vai ser um grande diferencial para você que é dentista, você que está me escutando. A partir do momento que você olha para a boca do seu paciente e olha na dinâmica, manda ele fazer os movimentos laterais, monta no articulador, você começa a propor novas visões sobre o mesmo olhar do paciente, e aquele paciente ele entende claramente que aquilo que você está mostrando faz muito sentido, é real, é prático, e ele nota no dia a dia dele, entendeu? Então, essa questão do paciente que quer ou não ser reabilitado é muito importante, porque eu estava dando aula agora ali, no curso de especialização online. A aula é online, né? O curso de especialização, coisa que eu não costumo fazer, dar aula presencial, eu dei aula online agora, ele estava explicando isso. O quê? Vários pacientes que fizeram tratamentos grandes que eu quero dizer assim, com retorno financeiro muito bom aqui no consultório, muitos deles não tinham cara de quem queria reabilitar. Eram pessoas com fisionomia mais humilde, com os dentes muito destruídos, ou não muito destruídos, mas assim, muito tratados e maltratados, uma coroa de uma cor, outra de outro, um implante mal posicionado, enfim, aquela miscelânea, né? E aí as pessoas, às vezes, o que ela mais quer é achar alguém que devolva o equilíbrio para ela. E aí ela só está esperando escutar alguém que fala assim, eu sei devolver esse equilíbrio, vamos que eu te ajudo. Nessa hora, aquele paciente que às vezes é simples, financeiramente falando, ele está ali preparado para resolver aquilo. E aí você cerceia o direito dele de decidir se ele quer ou não, porque você acha que ele não precisa, porque ele não pode pagar, porque ele não pode fazer. Até mostrei lá, o paciente, eu estou mostrando um caso clínico complexo, aí um dos alunos... Mas olha só, mas isso é muito caro. O paciente não vai poder fazer. Aí eu falei, não, olha só como é que é interessante. Você pode fazer, por exemplo, essas facetas, essas coroas, tudo em bisacril. Você pega, faz o bisacril, o mocap, cimenta o mocap, separa bonitinho, deixa tudo organizado. Aí você pode cobrar barato. E o cara vai sentir o equilíbrio do mesmo jeito. Ó, o bisacril bem cimentadinho, equilibrado, ele pode ficar feio, ele pode manchar, mas ele não vai falhar. Então, assim, não é a questão do material ser caro ou barato. A questão é que o equilíbrio, ele é mais importante que o material. E aí você precisa saber. Não é isso, Amanda? Então, assim, se você tiver um material mais
mole, mais maleável, tipo misacria, o que vai acontecer? Vai durar menos tempo aquele equilíbrio. Tende, né, a durar menos tempo aquele equilíbrio, mas não quer dizer que aquilo lá vai falhar. Não, isso daí, a questão do material aí é bem secundária, né? Você tendo domínio sobre o seu planejamento, né? Sabendo planejar de maneira equilibrada, você pode brincar com os materiais, né? Usar um tipo de material na bateria anterior, outro tipo de material nos dentes posteriores, mesmo fazendo de maneira provisória, se o paciente não puder fazer todo o tratamento de uma vez só, você entrega só os anteriores, né? Em cerâmica, se for o caso, e faz resinas posteriores, quando ele puder ele volta, ou de repente você faz as resinas e ele fica assim também, não tem problema nenhum. Então, é só porque esse ponto é um ponto que algumas pessoas, alguns dentistas bloqueiam mentalmente. Eles pensam, não, quem que eu vou reabilitar? Só quem tem dinheiro, por exemplo. E aqui a gente está dizendo o seguinte, não, você pode reabilitar mesmo quem não tem dinheiro, porque você pode fazer propostas financeiramente mais aceitáveis, desde que você domine o equilíbrio. Entende? É isso. Não é porque é um provisório que vai ficar soltando. Não, e pensando que esse equilíbrio é benéfico para o seu paciente e, consequentemente, é benéfico para o seu consultório também. Você não vai oferecer uma restauração que você sabe que daqui a alguns meses, alguns anos, ele vai retornar para refazer, ele vai pensar que você não fez de maneira adequada porque quebrou. Então, assim, o retorno para o consultório é sempre interessante, independente do material que você usa. E o ato de reabilitar, que é devolver equilíbrio, está baseado em 2 pilares. 1, eliminar básculas. 2, devolver as guias. Agora, como é que a gente elimina a báscula? A primeira coisa para a gente eliminar a báscula articular, ou uma mancar, ou um negócio assim, ou como é que eu coloco lá para os alunos? Enfim, igual a mesa de bar, né, que tem muita gente que não lembra mais como é que é, mas é aquela mesa que você põe um copo aqui, o outro põe um cotovelo lá, o copo cai, de tanto que está desequilibrada. Então, esse tipo de desequilíbrio articular, eu digo articular porque não é problema na articulação, tá? É articular porque a mandíbula vem numa posição, toca numa interferência e a articulação sai do lugar e projeta a mandíbula para frente, por exemplo. Então, quando você tem esse tipo de interferência, Amanda, isso leva o paciente ou leva o dentista a oferecer para esse paciente o equilíbrio. E o equilíbrio é eliminar isso, mas para você eliminar, você tem que enxergar. Você tem que saber aonde que está acontecendo. Em que horas o cara faz isso, porque isso o cara não faz. Não. A ciência hoje não consegue provar quando ele faz. Isso é verdade. Ou seja, essa parafunção, será que ela acontece quando está dormindo? Parece que sim. Mas ainda não se consegue provar em que momento durante o sono. Não se sabe provar exatamente em que momento que é. Mas eu não estou nem aí onde é que exatamente isso acontece. O fato é que acontece. Porque tá as consequências estão ali. Está lá, o desgaste está ali, as facetas de desgaste estão ali, a lide de dentina está ali, não é uma coincidência, o dente está quebrado, é o mesmo que está ali. Então, assim, o que você precisa entender é que quando você monta o articulador e identifica a báscula, se houver, né, que nem todo mundo tem, tá? Mas os que tem, se você consegue montar o articulador e você enxerga isso, você só vai conseguir eliminar se você fizer assim. Não adianta você olhar em MH e tentar adivinhar. Alguns profissionais que já estão há muito tempo, sabe, muito gabaritados, pessoas que já fazem isso com muita... Eu posso dizer assim, eu não sou nenhum profissional mega gabaritado, mas eu já tenho experiência suficiente para, às vezes, como a gente já fez em alguns casos, que já consigo reabilitar, já saber o que está acontecendo, mesmo sem montar o articulador. Entende? Eu consigo já saber onde tem a báscula, sem montar o articulador. Mas olha só, tem quantos anos que eu faço isso? Agora, quem está começando, precisa identificar a báscula, monta o articulador com o Jigpur. Por que o Jigpur? Porque é o melhor? Não. É o mais fodástico? Não. É o mais simples, prático e replicável. É acrílico, uma placa de vidro e fazer um plano e um pontinho inferior. Qualquer dentista de qualquer área, qualquer especialidade, qualquer tempo de formado consegue reproduzir isso e achar a mesma posição. Se eu pegar um paciente e der para 10 alunos meus que usam o Jigpur, nós vamos reproduzir essa posição 10 vezes muito semelhantes. E aí, baseado nisso, Amanda, que você precisa enxergar a báscula, que aí entra o que você começou. Pra gente, então tá, vamos reabilitar quem? Beleza, quem precisa.
Quem precisa, o que é o reabilitar? Tem que achar as básculas. Como é que eu acho básculo? Montando um articulador. E se você não sabe montar um articulador de um jeito para gerar diagnóstico, você está perdendo a possibilidade de dar uma reabilitação mais segura para o seu paciente. Então, assim, Amanda, vamos reabilitar todo mundo ou não? Só quem precisa e quem quer, né, Marcos? Mas a gente precisa saber enxergar. Se você não souber quem precisa... Porque, para você responder de uma forma segura, quem precisa e quem quer, você precisa identificar quem precisa. Tem que dominar esse diagnóstico, né? Que é tão fundamental. E tem outra coisa, né? Quando você entende que essa investigação ela vai ser extremamente útil para o seu paciente, entenda que isso vai ser também útil para a saúde financeira do seu negócio. Demais, né? Demais, porque esse seu diagnóstico ele pode te mostrar que você precisa, de repente, de uma gama de profissionais, né, que te ajudem. Se você tem uma clínica multidisciplinar, você enxerga ali com os modelos montados que, de repente, aquele paciente vai precisar de uma ortodontia, que o paciente vai precisar de inclusão em prótese, em dentística. Você envolve toda a sua equipe no seu tratamento. Então, assim, a sacada mesmo é assim, beleza, a gente vai precisar reabilitar todo mundo? A resposta para mim é sim. Reabilita todo mundo que precisa. E querer, cara, querer é o seguinte. A partir do momento que você explica para ele a necessidade, uma hora ele vai querer. Com certeza. Se ele não quiser, é igual o cara que não enxerga bem. Aquela história do cara que o braço vai ficando curto, né? Ele não quer usar óculos, então ele vai fazendo assim. E daí? Tudo bem. Agora, o cara que quer enxergar aqui, o que ele faz? Põe o óculos. Se o cara quer ter equilíbrio logo, ele não quer esperar destruir dentes. Mas com certeza aquele que está enxergando, está levando, né, o livro que seja lá para mais distante para poder enxergar, ele com certeza já passou por um oftalmologista que falou para ele da necessidade, né? Ninguém vai chegar e ver o paciente enxergando assim e vai falar, não, você não precisa. Não, diferente do dentista, né? Que às vezes vê que o paciente está precisando. Vezes não, e fala, a maioria dos pacientes passa pela precisa. porta do dentista, abre o paciente, o dentista é capaz de olhar a cárie, mas não é capaz de, às vezes, de relacionar uma faceta de desgaste com aquela cárie, relacionar uma classe 5 com aquela cárie. Então, assim, é esse o nosso objetivo aqui, despertar em você, que já faz ou não o diagnóstico assertivo, a importância de você ter isso na sua mão, no seu poder. Não deixar esses problemas passarem, né? Não deixar um paciente que não enxerga bem sair sem enxergar do seu consultório. Exatamente. Faça com que os seus pacientes enxerguem bem. Tá? Então, eu acho que esse é o recado desse episódio. Espero que você tenha gostado, Amanda. Muito legal esse comentário aqui. Legal essa dica. Eu acho que muita gente vai entender, que vai desmistificar de uma vez por todas ai meu Deus, quer dizer então que agora tem que reabilitar todo mundo. A resposta é sim. É isso aí. Gente, obrigada pela audiência e esperamos vocês no próximo episódio. Beijão. E se você está gostando, primeiro, tá? Compartilhe esse áudio, compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Eu tenho certeza que pode ser útil para algum deles. Segundo, se você está assistindo no YouTube, se você está assistindo no Spotify, dá um curtir aqui, tá? E depois, é outra coisa também, né, Amanda? Assiste os outros episódios. Tá? Os outros episódios estão bem legais, tem assuntos que vão te ajudar a entender melhor o que é esse diagnóstico. Tá? Tem episódios bem engraçados, tem episódios mais sérios. O fato é que o podcast, o Odontologia Objetivo, veio para te ajudar a entender de uma vez por todas o que é esse novo paciente que está chegando no nosso consultório com essas demandas diferentes que a gente está acostumado. Um grande beijo, até o próximo episódio. Fique com Deus. Tchau, diretor. Até lá. Fechou? Tchau, tchau, galera.